Bem, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e todas aqui presentes. Nós estamos fazendo, de fato, uma reunião quase interna do Clube de Engenharia, nos preparando para um projeto maior de construção de uma linha de debates e de propostas a serem apresentadas aos candidatos à presidência da República. Então, o Clube de Engenharia tomou essa iniciativa, convidando pessoas de altíssima relevância no país, em relação a vários temas. O tema que nós vamos discutir hoje, debater e trazer ideias e propostas, é o tema fundamental, para o desenvolvimento do nosso país, que é a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação. Eu vou fazer uma introdução breve e depois alguns comentários, depois eu apresento os nossos ilustres debatedores, apresentadores. Um conjunto de ocorrências políticas, econômicas e sociais resultou em um enorme retrocesso para o nosso país. Não é exagero afirmar que a nação brasileira encontra-se, em muitos aspectos, efetivamente destruída. Daí o nome do nosso projeto, um projeto para a reconstrução do Brasil, onde nós temos o primeiro painel hoje. Dentro dessa conjuntura adversa, entre outras perdas, nos deixou o professor Luiz Pinguelli Rosa. Nada mais oportuno do que homenageá-lo em um projeto em que o Clube de Engenharia se propõe a realizar estudos, eventos e propostas para retomar o processo de desenvolvimento que vimos realizando. Aliás, falar do Luiz Pinguelli é sempre uma coisa muito emotiva para todos nós, que foi um dos maiores batalhadores pela educação, pela ciência, tecnologia e inovação, Esse conjunto de palavras que representam tanto para o nosso país. E ele está aqui hoje, eu tenho uma relação muito forte com o Pinguelli, não por ele em si, mas pela família dele. Durante muito tempo trabalhei com a Marília, que também já infelizmente nos deixou. Era uma pessoa espetacular, foi uma líder de movimentos estudantis, sociais e pelo desenvolvimento nacional, pelo desenvolvimento social, pela justiça social, uma pessoa também que eu quero nesse momento lembrar. E o Sérgio Rosa, que está aqui presente, nosso grande amigo. Sérgio, sempre um amigo de um setor que eu trabalhei, que eu batalhei muito, que foi o setor de tecnologia da informação. Eu estava comentando aqui com o nosso diretor da COP que eu trabalhei muito na área de computação aplicada à engenharia. Então, o Sérgio, é muito bom tê-lo aqui e prestar essa homenagem ao Luiz na sua presença. Então, e parabéns pela maravilhosa família da qual você faz parte. Pretendemos dar voz ao professor Pinguelli como se entre nós ainda estivesse, divulgando o seu imenso legado em defesa da nossa soberania. Neste primeiro quadro de encontros para discutirmos essas propostas de educação, ciência, tecnologia e inovação, assunto do qual o professor Pinguelli dedicou toda uma vida. Nenhum país conseguiu se desenvolver plenamente sem implantar políticas de Estado para esses temas. A educação é porta de acesso a empregos de melhor qualidade e com maior remuneração. Ela amplia oportunidades, possibilita um desenvolvimento econômico mais equânime. O domínio em larga escala da ciência e tecnologia é a condição necessária para tornar as empresas competitivas globalmente, aumentar a riqueza, a geração de riqueza para o país, que é a condição suficiente, que a gente chama de inovação. Eu queria falar um pouco, eu preparei aqui até manuscritamente, viu, Maria Alice, se você me permite, algumas considerações, Essas palavras, ciência, tecnologia e inovação, já são, todo mundo sabe o que significa, já é sabida a sua importância. Então, não adianta discorrer sobre isso, porque para essa plateia e certamente para os que irão nos assistir. Então, os programas de governo que eu tenho visto por aí, isso é um começo já de uma provocação para os debatedores, eu já vi alguns. Então, o que me frustra são programas legais, muito bonitos, bem feitos, bem escritos, mas eles são espécies de clichês, São afirmações dizendo, eu vou a inovação é importante, nós vamos desenvolver a inovação, a educação é importante, nós vamos trabalhar a educação, tecnologia e assim por diante. O que falta nesses programas? Falta de como fazer isso e quem nós somos a partir disso. Aliás, essa revolução tecnológica que nós estamos experimentando, chamada de 4.0, mas que hoje é a revolução 4.0, não é nem industrial mais, ela se ampliou. Ela discute exatamente não como ou o que fazemos, mas quem nós somos. Nós estamos mudando o que vai ser o ser humano no futuro muito próximo, e já está sendo. Então, esses programas de governo têm que trabalhar esse tema.
Então, condição suficiente, a gente sabe quais são. É dinheiro, recursos, alguns projetos, no caso social é matar a fome, né? Que graça nesse país, isso é importante, a gente tem que criar as condições necessárias. Mas a gente esquece às vezes das suficientes. Então, quando você fala de educação, ciência, tecnologia, inovação, você tem que ter propostas que tenham consequência. Então, por exemplo, quando você fala do executivo, quem vai ser o ministro? Qual é a proposta do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação? Qual é a proposta do ministro das Comunicações? Do ministro da Economia? Será que eu vou aplicar 4% do PIB na nossa ciência e tecnologia, porque é o mínimo necessário para desenvolver o país aceleradamente, como a gente precisa, como fizeram outros países, a China, por exemplo? Hoje a gente investe o quê? 1,4% do PIB e assim por diante. Isso não está no programa de ninguém. Cadê? Eu quero esse compromisso, ok? Quem é que... O legislativo, as leis, quais são as leis que ampliam o papel do Estado empreendedor? Porque o Estado empreendedor é fundamental no desenvolvimento de todos os países que hoje são considerados desenvolvidos. Aliás, tem uma italiana chamada Mariana Mazzucato que escreveu um livro chamado O Estado Empreendedor. Eu até tive com ela aqui no Brasil, a FINEP convidou para uma palestra aqui no Museu do Amanhã, depois a gente jantou e ela discorreu brilhantemente sobre o tema. É uma referência nesse sentido. Os investimentos, já falei do PIB. O FNDCT, que quase que de novo, novamente, o governo tenta atacar o principal fonte de financiamento da ciência, tecnologia e inovação no país, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E já não é a primeira vez que tenta atacar. Aliás, o FNDCT, ele sempre foi um fundo contábil. Isso significava o quê? Se você contingencia, e como sempre contingenciou, chega no final do ano, você zera. Aquele contingenciamento não passa para o ano seguinte. Então, recentemente, no Congresso Nacional, com apoio de todas as entidades da ciência e tecnologia, e apoio principalmente da FINEP, foi promulgada uma lei que o FNDCT passa a ser um fundo financeiro, ou seja, ele não pode ser zerado. Pra você ter uma ideia, hoje nós teríamos mais de 50 bilhões de reais em caixa se fosse fundo financeiro nos últimos 10 anos. E, além disso, o contingenciamento está proibido. Isso foi aprovado. Isso significa um investimento, um recurso fundamental para o desenvolvimento dessas 4 palavras aqui no país. Apoio à subvenção econômica. Todo o processo de desenvolvimento científico e tecnológico, ele está baseado, principalmente no que diz respeito à inovação, está baseado nos investimentos sem retorno financeiro por parte do Estado, que é o que a gente chama de subvenção. Nós temos hoje grandes empresas que começaram como subvenção econômica. Um exemplo que eu dou aqui de lembrança, a WEG, por exemplo, começou como subvenção econômica. Hoje é uma das maiores empresas do mundo na área em que se dedica. E assim por diante, são vários os exemplos. Isso tem que voltar ao país. A subvenção econômica caiu muito por força desses desinvestimentos do FNDCT. Revitalização dos laboratórios. O último projeto que eu vi a FINEP fazer foi a sucata dos laboratórios, o TMP da sucata, né, Peregrino? Nós criamos na FINEP, na época, que eu trabalhei lá durante um certo tempo, o projeto sucata, que a missão era justamente restaurar os laboratórios do Brasil, que estavam caindo aos pedaços. Então, não era nem construir novos. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando... Hoje é o contrário, né? Que é destruir os que já existem, que foram recuperados, né? Então, nós precisamos... Cadê os programas de governo que estão tratando especificamente desses temas? Eu não quero saber de uma frase dizendo que a inovação é uma coisa bacana. Eu quero saber o seguinte, o que é que vai ser feito por este governo, compromisso antes das eleições, para que a gente possa cobrar depois, né? Compras públicas, por exemplo, que caíram no Brasil. Aliás, o Brasil já foi um dos maiores países do mundo em engenharia de projetos. Tínhamos empresas aqui que eram capazes de fazer projeto em qualquer lugar do mundo. O que é que acabou com ela? Compras públicas. Elas se desenvolveram em cima de Itaipu, de Transamazônica, de Solteira, de diversas construções por aí, a usina nuclear e assim por diante. Era um projeto em que o Brasil vivia uma época de ouro da sua engenharia de projeto. E na Fernandécada isso acabou. Isso tem que retomar. Então, o apoio às agências de fomento. Quem é que vai ser o presidente da FINEP? Que tipo de pessoa nós queremos lá? No BNDES e assim por diante. Pessoas que compreendam. Porque qual é o papel da FINEP? Desculpa eu me estender, pessoal.
A FINEP, ela tem, o FNDCT serve para 2 destinos dentro da FINEP, que para mim é uma das principais agências do mundo, que talvez seria a maior responsável pelo desenvolvimento da inovação brasileira, que continua em 58º lugar no mundo, entre 136 países, o que é uma vergonha, já que a ciência brasileira está entre os 20, ou entre os 15, né, Peregrino? 13º por aí. Como é que a nossa inovação está em 56º? O que acontece? Quem é o responsável por isso? Quem é que deveria conduzir, orquestrar esse processo de integração da ciência e tecnologia com as empresas de base tecnológica para construir um processo de inovação no país? A FINEP. A FINEP hoje ela tem uma área de ciências, com que ela joga dinheiro não reembolsável na academia, nos laboratórios, nas pesquisas, e tem um outro departamento que joga mais ou menos 3 bilhões de reais por ano nas empresas reembolsáveis, mas com juro lá embaixo. Enquanto lá fora dá 20%, 25% de juro, a FINEP cobra 10%, 12%, dependendo do grau de inovação. E a FINEP tem um corpo de funcionários espetacular. São 600 funcionários, 30% mestrado e doutorado. Tem uma metodologia de dizer o que é um projeto inovador, só que tem um defeito. Essas 2 diretorias não se conectam. Não se ligam, não temos um projeto de integração. Então, isso eu quero que seja um programa de governo. E nós temos que trabalhar nisso. E a ciência hoje compreende isso muito bem. Durante muito tempo, né, Ideu, a ciência torcia o nariz quando falava de empresa. Agora, a Academia Brasileira de Ciência lançou um livro, A Ciência para o Brasil. Esse é um livro fundamental, né? Que trata de todos os temas das engenharias, digamos assim, né, do saneamento, etc., etc., do ponto de vista da ciência. Como é que a ciência pode contribuir para isso? Esse livro tem 16 capítulos que tem que ser lido por todos nós e pelas pessoas que estão fazendo seus programas de governo. Ciência para o Brasil, acho que chama isso, né? Se eu não me engano. Enfim, eu já me estendi demais. Nós temos que ir do Maxwell, né, que eu falo, até o satélite, né? O Maxwell era o cientista pesquisa pura. Inventou lá quatro equações maravilhosas e que hoje toda telecomunicações, satélite, tudo que você vê que tem eletromagnetismo, vem das equações dele. Então, tem uma poesia do Ferreira Goulart, que chama Traduzir-se. Eu acho que eu já falei isso uma vez aqui no clube, lá atrás, que diz: traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte. Será arte? Esse é o desafio do nosso país, transformar uma parte na outra parte. E nós temos instrumentos para isso. São 1.540 institutos de ciência e tecnologia, só na COP tem 1.400 laboratórios, sei lá quanto, na UFRJ, lá na USP mais outro tanto. Temos vontade, o Congresso, de certa forma, está a nosso favor. O exemplo foi ontem, que recusou mais um novo ataque ao FNDCT. Então, pessoal, temos um caldo, temos um ambiente para desenvolver o país. Está faltando um governo que entre lá e resolva reconstruir o país, né? Então, com isso eu encerro essa minha... Espero que tenha sido breve, porque eu não controlei o tempo, né? Quanto tempo eu levei? A Maria Alice me deu 10, então eu estourei 5 minutos. Então, eu vou chamar aqui os nossos apresentadores. É o professor Romildo Dias Toledo Filho, vem para a mesa aqui, por favor. Diretor da COP, mestre em 86, doutor em 97, em Engenharia Civil pela PUC do Rio, pós-doutor pela Universidade de Dresden, professor titular da UFRJ e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ingressou na COP em 99, no programa de Engenharia Civil, etc., né, professor? Que eu já tomei muito tempo, porque tem um currículo grande, todo esse pessoal de academia, se pegar o látis dele, então, são umas 10 páginas. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Aliás, eu queria aproveitar aqui e vou assinar a filiação, a associação do professor no Clube de Engenharia. Peço uma salva de palmas para ele aqui, porque... Cadê? Onde é que eu assino mesmo? É aqui. Tá, ok, pronto. Você agora é sócio. Obrigado. Quanto é que ele nos deve agora, hein? Obrigado. Também o Ideu de Castro Moreira, é uma pessoa super conhecida, presidente de honra da SPPC, professor de Estudo de Física da UFRJ e de programas de... Professor tá bom, o etc. pode dispensar. De ensino de Física, etc.
Tá, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Comunicação Pública, foi diretor do Departamento de Popularização, editor científico da revista Ciência Hoje, aliás, uma revista bem legal, membro dos conselhos da SBF, SBPC, SBHC, do Conselho Superior da CAPES e do CNPq. Recebeu o prêmio José Reis, de divulgação científica do CNPq. Foi presidente da SBPC e é presidente de honra. Vitalício, né? Claro. Tudo tem um fim, né? É um prazer aqui. Hein? Cadê? Não sou engenheiro, não. Físico não pode? Físico não pode, não. Físico pode. Está no nosso estatuto. Não vai não como sócio efetivo, vai ser sócio. Quando vocês mudaram o estatuto, eu me fedi. E Arthur Bino é um velho amigo, trabalhamos juntos na Promonde, eu citei, né? Desde aquela época a gente somos grandes amigos. E fomos a muitas festas também, né, Arthur? Mas fizemos um trabalho maravilhoso. O Arthur era um grande engenheiro, né? Mas fez trabalhos espetaculares na Promon, era um cara muito respeitado na empresa. Engenheiro civil, de estrutura em 71, na Escola de Engenharia da FRJ, mestre em 75 pela COP, foi professor da UJF e da FRJ. Trabalhou na Promon até 85, eu também saí em 85, em 84 e 85, como assessor de computação em projetos nas áreas nuclear e gerenciamento de empreendimentos. Foi diretor de projeto da empresa de informática Consenso e é pesquisador do Laboratório de Sistemas Avançados, gestão da produção e conselheiro do Clube de Engenharia. Foi diretor do Clube de Engenharia até a diretoria passada. Esses debates servirão de base, eu já falei, o documento a ser encaminhado pelo clube aos candidatos à presidência da República, e os próximos eventos seriam a reconstrução do desenvolvimento e do Estado Democrático de Direito, no dia 27, desenvolvimento econômico e industrial e a soberania e inserção internacional. Vai compor conjunto de debates. Então eu vou passar aos palestrantes. Pela ordem aqui? Então é o Romeu. Obrigado, Márcio, pela apresentação e pelas palavras iniciais. Eu queria começar parabenizando o clube pela iniciativa dessa série de debates aqui. Acho que a reconstrução do país é um imperativo, é uma necessidade. O que estamos vivenciando nos últimos anos é uma desconstrução do país, então é preciso reconstruí-lo. Eu acho que o clube, até pelo simbolismo de um clube de engenharia, precisa contribuir para isso. Queria agradecer também ao clube e a Maria Alice, que tem participado conosco lá de uma comissão que nós constituímos na COP para homenagear o Pinguelli, né? Infelizmente, foi uma perda, né, muito grande e, de certa forma, surpreendente, né? O Pinguelli, apesar de ele ter um quadro com várias comorbidades, mas estava muito bem e, de repente, né, veio o Covid, depois complicações pós-Covid, que tem atingido bastante a população como toda e nos tira um quadro de grande valor, né? Eu acho que a atuação do Pinguelli é muito ampla em várias áreas da ciência, tecnologia e inovação brasileira. E a gente, então, criou uma comissão em que a gente tentou homenagear o Pinguelli, trazendo pessoas, depoimentos e entidades e pessoas que trabalharam com o Pinguelli nas várias áreas de atuação dele. E eu lembro de diversos encontros e debates promovidos pelo Pinguelli na COP, com a presença do Clube de Engenharia, com a parceria do Clube de Engenharia, e fico muito feliz do clube estar agora fazendo essa homenagem, dedicando essa primeira palestra, esse grupo de debate, esse primeiro grupo de debate aqui ao Pinguelli, em honra ao Pinguelli. Então, em nome da COP, eu agradeço essa homenagem que o clube faz. Hoje aqui, na verdade, eu não estava... Quem viria representando aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro era o vice-reitor em exercício, o professor Carlos Frederico Leão Rocha. Infelizmente ele não pôde vir, pediu para que eu o representasse aqui na mesa desse primeiro debate.
Eu queria começar entrando no tema propriamente, falando da importância que tem a universidade para a sociedade. Eu acho que é uma relação, e aí eu estou puxando alguns pontos também, que relembram a atuação do Pinguelli também, já fazendo um certo gancho em homenagem a ele. O Pinguelli sempre acreditou que o desenvolvimento social, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento tecnológico, científico, ele deveria servir ao processo de industrialização, ao processo de desenvolvimento tecnológico do país. Acho que hoje o que a gente assiste, Márcio, você comentou muito bem aqui, ao querer saber dos futuros, dos candidatos, nenhum deles vai ser o futuro presidente, como eles vão endereçar exatamente essas palavras-chave, como elas acontecerão. É muito importante que a gente entenda que o que a gente está vivendo nos últimos anos, até antes da PEC 95, que foi um marco muito grave para a gente, né, para quem está fazendo educação superior, que é o nosso caso, desde aquele momento a gente começou a ter um agravante, mas a situação já tinha começado a complicar um pouquinho antes. Ali a gente tem uma limitação que foi aprofundada nos últimos anos de orçamento, mas com uma maldade um pouco maior, que a restrição do uso das verbas que se possa gerar, dos recursos próprios. Você gera recursos, a universidade é capaz de gerar esse recurso, eles são contingenciados, eles vão para o caixa geral e não voltam como deveriam para a universidade. Então, para vocês terem uma ideia, o quadro da Universidade Federal do Rio de Janeiro hoje, de orçamento, eu estava no Conselho Universitário quando a gente aprovou 5 anos atrás o orçamento da universidade, era de 450 milhões de reais para custeio, não orçamento global, só para custeio, com quase 70 milhões de recursos próprios, oriundos do que a própria universidade gera. Esse ano, esse orçamento é de 300 e poucos milhões, 327 milhões, então você tem uma queda no que vem da União, e a geração própria menor que 50 milhões, 42 milhões. Então, é uma redução, se você soma os dois números, a gente está falando aí de ter 400 milhões aproximadamente, contra quase 550. Isso é uma redução em poucos anos. Isso não é elementar administrar a universidade dessa forma. Enquanto você estava falando, Márcio, o Fernando falou que a gente conseguiu nos últimos anos, graças a vários fundos, o esforço da comunidade, a construção de muita infraestrutura. Quer dizer, você teve uma expansão do ensino superior, você tem mudanças nas políticas de acesso à universidade, em que você começa a ter uma classe social dos não privilegiados tendo acesso à universidade, e, ao mesmo tempo, então, você cresce o número de matrículas, você cresce o número de laboratórios, você mencionou 1.400 é o número de laboratórios da UFRJ, mas só a COP tem 130 laboratórios em engenharia. São 60 mil metros quadrados de laboratórios, extremamente bem equipados. E na hora que você faz uma expansão do número de vagas e um crescimento da capacidade operacional para atender os problemas da indústria, você recebe cortes que ultrapassam 30%, chegam a quase 40%. Então, essa equação não fecha. O país não... Aí você começa a pensar se o que se quer para a educação superior não é a destruição sistemática. Você começa destruindo, tirando as condições de funcionamento, daqui a pouco começam a surgir os vários projetos de educação superior privada, que a gente já começa a ver na mídia o tempo todo surgindo. Então, existe uma certa, um casamento aí entre uma destruição da universidade pública, que é um bem da sociedade, em detrimento do surgimento de universidades que possivelmente serão de qualidade, muitas delas, mas para a formação apenas de uma elite. Você deixa de formar o número de profissionais que nós precisamos formar para atender às necessidades da sociedade e para que a gente possa ter uma sociedade
mais equilibrado em termos de justiça social, porque a gente sabe muito bem que a formação superior, que o número de anos de estudo, ele se traduz, tem uma relação direta com a renda das famílias, com a renda do trabalho, porque ele é qualificado. Então, o que a gente tem visto é uma evasão muito grande, muitos alunos que vêm de famílias de menor poder aquisitivo não conseguem se manter na universidade porque não existe apoio estudantil, como moradia, alimentação, que garanta a permanência deles dentro do campus, fazendo os seus cursos como deveriam. Então, é um quadro que precisa ser revertido, que precisa ser parado. É preciso que a gente mude a rota do que a gente tem visto nos últimos anos. Tá? Então, considero isso um compromisso que qualquer ministro da Educação, ministro de Ciência e Tecnologia, que vem aqui no clube, candidato a isso, pelo menos, ou que faça parte, que defenda essas políticas para algum dos candidatos, que eles tenham compromisso com essa permanência dos alunos, aumento das vagas, aumento da infraestrutura e da qualidade do ensino superior, da educação e da tecnologia. Eu acho que um outro ponto importante também que o clube pode e deve levar nessa discussão com os candidatos é a questão do Estado indutor, do Estado que promova bem-estar social. Eu acho que você mencionou muito bem a questão das empresas. Você tem uma certa quantidade de recursos que garanta a consolidação de empresas nacionais. Eu acho que a questão do conteúdo local, eu tive aqui no clube uma das vezes aqui no debate que o Pinguelli participou também, o Estrela, em que essa questão era muito colocada. Eu lembro muito bem de muitas pessoas tentando derrubar a questão do conteúdo local, encontrando sempre razões meritocráticas, muitas vezes, para que a gente pudesse não fazer ser cumprida a questão do conteúdo local. Quando a gente sabe muito bem que não existe nenhum país que tenha feito um desenvolvimento tecnológico e industrial forte que o Estado não tenha induzido. O Estado é sempre indutor para qualquer país que tenha desenvolvimento tecnológico forte. Né? Olha o papel da NASA nos próprios Estados Unidos. E aí você vai achar diversos exemplos. Nós tivemos aqui, durante o período do pré-sal, naquele momento, o setor de óleo e gás, ele foi indutor, e hoje a gente vê políticas completamente opacas. Você não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Né? Mesmo quem atua no setor de óleo e gás, fazendo pesquisa e desenvolvimento como nós não entendemos muito bem como que as empresas de óleo e gás, em particular a própria Petrobras, que é a maior delas, né? Apesar da gente ter operação, a Petrobras ser responsável por 75% dos campos, mas, de fato, ela faz a operação de 90 e poucos % de tudo que é produzido no Brasil. Então, um papel muito forte. É um papel que deve estar a serviço da sociedade. Então, o clube tem que, porque aí quando você faz isso, você traz toda a cadeia de fornecedores juntos, você traz a academia que gera conhecimento. Hoje nós tivemos na COP uma reunião com 18 empresas do setor, capitaneada pela Abespetro e pela ANP, numa tentativa de fazer a aproximação, já também preparando, não para agora, porque a gente não acha que vai acontecer nada nos próximos meses, mas para que a gente possa fazer projetos de desenvolvimento tripartites, que envolva a academia, o setor, os fornecedores e as empresas de operadoras. É preciso que a gente gere esse conteúdo aqui. Muitas dessas empresas são empresas internacionais, que geram a tecnologia nos seus países de origem. Nós precisamos e temos capacidade instalada para gerar isso aqui, para exportar a tecnologia.
e não sermos apenas usuários de tecnologia produzida em outros países, comprar tecnologia e usá-la aqui no Brasil. Nós temos capacidade de fazer isso aqui pelo que está montado nas nossas universidades, no nosso centro de pesquisa. Nós formamos, só para vocês terem uma ideia, na COP, nós temos 2.400 alunos de mestrado e doutorado nesse momento. Nós formamos cerca de 500 mestres e doutores por ano. Nós temos 300 pós-doutores atuando em projetos. Nós temos 700 pesquisadores contratados pela Fundação Coptec, que o Fernando dirige, trabalhando em projetos de pesquisa. É uma massa crítica muito forte. Eu estou falando só da engenharia no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é o estado que tem a maior produção de petróleo do país. E, ao mesmo tempo, a gente não sente o desenvolvimento econômico e social caminhando juntos nesse ponto. É necessário que isso aconteça. Temos visto os lucros, né, cada vez maiores da própria Petrobras e distribuição para os acionistas, mas temos sentido, inclusive, que a própria carreira na Petrobras sofreu um impacto muito grande nos últimos anos, mesmo para os próprios funcionários de carreira da empresa. Aqui eu estava conversando com o Ricardo antes, que é um ex-funcionário, a gente sente uma diferença gritante de 10 anos atrás para os últimos 2, 3 anos, o que a gente tem visto em empresas como a Petrobras. Isso nem vou falar da Eletrobras, porque todos sabem o que aconteceu. Você imagine o que o Pinguelli estaria aqui, né? O Pinguelli foi um dos grandes, né, baluartes na luta contra as privatizações. O que a gente vê nesse momento é se essa cortina de fumaça que a gente está vendo aí, se não é o início de um processo também que vise a privatização total de uma empresa que poderia ser indutora, que deve ser indutora, como é o caso da Petrobras. Porque você começa primeiro você vai quebrando a imagem da empresa, quebrando a imagem da universidade pública, você vai destruindo essa imagem, depois vem as ações deletérias complementares. Então, é preciso que a gente pense no projeto de reconstrução do Brasil, e é preciso que a gente pense também em temas novos que são extremamente importantes para a sociedade. Eles precisam colocar claramente qual é a estratégia para descarbonização da economia, bioeconomia, cidades inteligentes, digitalização, internet das coisas. Como é que a gente vai desenvolver um parque industrial que possa atender essas demandas? Ou a gente vai comprar isso tudo pronto de novo? Não faz sentido. Por fim, eu queria encerrar dizendo que a gente precisa também parar a fuga de cérebros. Essa é outra questão muito importante. Nós temos perdido massa crítica ano após ano, jovens que nós formamos e que acabam trabalhando em ecossistemas de inovação, e aí vem o jargão. Todo mundo está dizendo que vai criar ecossistemas de inovação aqui, mas o que a gente tem visto é o contrário, são os nossos jovens saindo para estudar no exterior. A gente já tem internamente no Brasil uma certa desigualdade. O próprio Rio já sofre hoje, a gente já perde muitos talentos para São Paulo, mas tudo bem, a gente está dentro do Brasil. Mas quando a gente está preocupado com um projeto estadual, devemos pensar no Rio de Janeiro também. Mas um projeto nacional não é grande problema se está aqui, ou está em São Paulo, ou está no Sul. Agora, quando a gente perde para o exterior, você forma, usando as contribuições da sociedade, o imposto que é pago, e perde a mão de obra no melhor momento, na hora que ele pode servir à sociedade, ele vai trabalhar em polos de inovação fora do país, que não geram a riqueza que a gente precisa que gere aqui. Então, a gente precisa ouvir dos candidatos e de suas equipes como eles pretendem endereçar esse problema. Eu vou encerrando por aqui, Márcio, desculpa, eu fiz uma fala improvisada, porque eu fui o apresentador, estou substituindo aqui o Fred, mas eu acho que os pontos centrais, eu espero ter tocado neles, e algum que eu tenha esquecido, caso durante a discussão ele venha à tona, será um prazer também dar a minha opinião. Obrigado. Bem, boa tarde. Estão ouvindo? Ok, obrigado. Boa tarde a todo mundo, prazer estar aqui, agradecer muito o Márcio Girão, agradecer o Clube de Engenharia por essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês, que esse diálogo eu acho que é muito importante. Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui com vários amigos, né, que estão nessa batalha há muito tempo, né, Romildo,
Ricardo, Arthur, Peregrino, Zé, todo mundo aqui que estamos há muitos anos nessa. Sérgio está ali, saudoso do Pinguelli, né, todos nós. E eu acho que essa discussão é super importante. Eu acho que o Clube de Engenharia está dando prosseguimento a essa atividade, né, de pensar o que a gente vai levar de proposta para os candidatos e também pensar o que nós temos que fazer, né? Porque também, às vezes, a gente nas eleições, de certa maneira, cria uma certa expectativa de que eles vão nos atender e a gente sabe que a coisa é bem mais complexa, né? A gente tem de criar, de fato, eu acho que a sociedade civil brasileira é frágil, né? Eu acho que a gente tem momentos em que a gente conseguiu avançar muito no Brasil, mas a gente precisa, nesse momento crítico que a gente está vivendo, estar mais unidos ainda e pensar o que nós vamos fazer em conjunto, né? Porque uma coisa é a gente forçar os candidatos, cobrar deles, é o nosso papel fazer isso, temos que fazê-lo. Mas a gente tem que pensar o que nós vamos fazer na sequência também, né? Porque essa reconstrução que a gente está falando aqui não é, todos nós sabemos que não é nem um pouquinho trivial. Eu vou aproveitar aqui, inclusive, deixa eu ver se vai passar aqui. Então tá aí, vocês já devem reconhecer, porque é um dos pontos que eu vou mencionar. Evidentemente, em homenagem ao Pinguelli, está ali o Pinguelli falando no CREA. Não sei se Arthur se lembra, se estava lá, talvez estivesse até, em 1987, quando a gente fez um grande movimento pela Constituição brasileira. Eu gosto de recordar esse fato, porque aquilo foi uma aliança que, às vezes, o setor de engenharia, sindicatos, a Federação Nacional dos Engenheiros, o CREA, e certamente o Clube de Engenharia, não me lembro exatamente, mas estava envolvido naquele momento com a sociedade científica. A SPPC estava lá, estava a Associação Docente, né, que o Pinguelli tinha sido presidente 2 anos antes, né, que era o Andes, ou a Andes, né? E houve um movimento que a gente batalhou para que a Constituição brasileira tivesse vários pontos importantes e, de fato, a gente conseguiu vários avanços, né? No aspecto não só da ciência e tecnologia, que era o movimento que a gente criou, né? Veja que movimento da ciência e tecnologia para o desenvolvimento social, na Constituinte para o desenvolvimento social, já uma perspectiva mais ampla do que apenas uma de corporativo. Então, eu acho que foi um movimento importante. Está aí o Pinguelli falando no evento que a gente fez, acho que foi no CREA esse aí, Arthur, não me lembro exatamente o local, e depois em Brasília, quando a gente finalizou o documento do movimento, que envolveu 152 entidades, que levamos aos parlamentares, fizemos uma pressão grande, né? Tivemos lá como né, Peregrino, nesses dias aí no Congresso Nacional, vocês, as entidades atuando, mas foi um momento importante que conseguiu, na Constituição brasileira, colocar alguns artigos importantes, um capítulo de ciência e tecnologia que hoje devia ser cumprido. Infelizmente, né, esse governo e alguns outros, em outros momentos, também não cumpriram adequadamente. Então, eu acho que nesse sentido, Márcio, que eu estava dizendo, que eu acho que a gente precisa de resgatar um pouco essa interação. Às vezes a gente se mantém um pouco distante. Eu acho que a universidade, as entidades científicas, o clube de engenharia, as associações médicas na área da saúde, etc., a nossa sociedade civil mais organizada devia estar mais junta. Eu acho, por exemplo, né, e não sei se é um sonho ainda, mas talvez a gente ainda possa fazer, que agora, em agosto, setembro, a gente levasse para os candidatos, todos nós, todas essas entidades, a academia está fazendo o documento, a SBPC, que eu estou fazendo parte, vamos entregar um documento para os candidatos agora em julho. Vocês estão fazendo, os professores de várias instituições estão fazendo, os reitores fizeram. E a gente está levando as nossas reivindicações, e é bom que a gente faça isso. Mas talvez a gente pudesse levar em conjunto. Porque isso, inclusive, nos dá mais força e faz com que a gente discuta entre nós o que são as prioridades. Porque as prioridades dos engenheiros são algumas, e são também nacionais, dos professores são outras, dos pesquisadores são outras, dos médicos, dos enfermeiros da área de saúde são outras, dos trabalhadores. É fundamental a gente envolver as centrais sindicais, os empresários progressistas, porque usar no Brasil, né? Não só, às vezes, visões muito estreitas, mas eu acho que devia fazer um movimento também, aquilo que você dizia, Márcio, eu acho muito legal. Quer dizer, a gente tem de pensar o que nós vamos propor. E aí, né, Romildo, ter propostas ousadas, que façam diferente também, porque do jeito que repetir aquilo que a gente está fazendo há tempos, essa reconstrução a gente tem que pensar que tem que ser uma reconstrução que não é fazer como fazíamos há 10 anos atrás, não, é fazer melhor, diferente. Né? Temos que avançar. E, além das propostas que a gente tem que trazer para os governos, para os governantes, para o legislativo também, né, para os parlamentares, a gente não pode perder de vista, e a divisão de poder é muito clara, que a gente tem que fazer uma campanha também, não só para eleger representantes dignos, corretos e atuantes em defesa da população brasileira para o executivo, para os governos estaduais, para a presidência da República, mas também para o legislativo, que são fundamentais.
Porque senão a gente elege candidatos ao executivo que depois ficam manietados por um... E a tradição do legislativo brasileiro é muito conservadora. É só olhar a composição do Congresso das últimas décadas, inclusive esse. A gente ganha algumas lá, né, como ganhamos, mas a gente perdeu muitas, nos últimos anos em particular. Né? A emenda constitucional 95 que você mencionou é uma delas. Né? Ela vem de uma visão economicista estreita, o que eu chamaria de terraplanismo econômico, que nos assola, e não é só nesse governo, não. Já veio de antes. É bom que seja dito também, né? E o Pinguelli disse isso muito bem no livro dele, os embates que estão traduzidos no livro do Pinguelli vêm de longa data. Né? E passaram por governos até mais progressistas, mas que têm, às vezes, por trás uma concepção economicista muito redutora, muito mesquinha, né? Que acha que o mais importante é a economia acima de qualquer coisa, acima da vida, da fome das pessoas, da saúde das pessoas. Então, eu acho que, ou do meio ambiente, então a gente tem que ter aquela dimensão que o Romildo dizia, eu acho que uma dimensão mais ampla. Né? Eu vou mencionar alguns aspectos aqui, de discussões que nós temos feitos na SPPC, mas isso aí é só para dizer isso, mais ou menos o que eu estou dizendo aqui agora, né? Que eu acho que a gente tem de trabalhar em conjunto e pensar quais alternativas, porque esse elenco de coisas que a gente levar para os candidatos já são feitos sempre, né? Então a gente tem feito isso ao longo dos anos e às vezes adianta pouco. Tem que ser mais objetivo, mais direto e ter força social para cobrar deles. Porque, por exemplo, o atual governo prometeu, eu tenho assinado uma carta do atual presidente da República assinando que ele ia levar o recurso para P&D no Brasil para 3%. A gente falou em 2%, ele assinou 3%. E fez? Não. Reduziu. A gente estava em 1,3%, deve estar em 1,1% do PIB para pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, não basta também eles assinarem, nós levarmos as propostas, a gente tem que ter força política para cobrar e fazer com que elas sejam implementadas. Né? Claro que a gente tem que pensar que propostas a gente tem que levar. Então, o meu ponto de vista é que eu acho que a gente tem de fazer uma estratégia da sociedade civil durante o processo eleitoral, como agora, a gente tem que pressionar, fazer campanha, convencer as pessoas que é importante votar em candidatos bons para o legislativo, né, que tenham perspectiva da educação, da ciência, da tecnologia, da saúde das pessoas, mas a gente também se preparar, porque na hora que entrar um governo aí, como é que ele vai funcionar? Né? Aquilo que você diria, a escolha também dos gestores é fundamental. Né? Então, eu acho que a gente tem de fazer desafios não nos faltam, né, Márcio? Eu só lembrei aí a Constituição que eu disse, eu gosto de colocar o capítulo da Constituição de Ciência e Tecnologia, primeiro, porque foi produto dessa luta comum dos setores, de ter isso lá. A gente, na época, tinha parlamentares muito atuantes, como Otávio Elísio, Florestan Fernandes, né, e muitos outros que batalharam para isso, mas houve uma pressão social importante. Vocês vejam que os artigos são muito bons, se você compara com constituições, inclusive, de outros países, você vê que tem a importância da pesquisa científica básica, do Estado ter como obrigação da ciência e tecnologia do país, a pesquisa tecnológica conectada com as questões do país, o progresso da ciência, eu vou até mostrar o seguinte para vocês, né, o papel a gente conseguiu colocar lá aquele artigo 5º lá, que foi fundamental para criar as fundações já para pesquisa nos estados, que depois foram criadas em sucessão. Então, isso foi um movimento muito importante. Né? Deixa eu mostrar mais um detalhe. Vocês vejam que esse artigo 219, esse foi muito fruto da luta dos engenheiros, porque os engenheiros participando desse movimento, né, que era um movimento integrado, insistiram muito na questão da importância do mercado interno, né, aquela coisa da valorização do local. Né, e isso está lá na Constituição brasileira, só que não é cumprido. Quer dizer, tem muita coisa que a gente colocou lá e também é ignorada. Né? Aquele da pesquisa científica básica ser prioritária, por exemplo, está sendo ignorado solenemente nos últimos anos. Né? Então, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, aliás, amanhã tem uma audiência pública lá no Senado, que eu vou participar, né, Peregrino, estão discutindo projetos para isso aí. Aliás, o meu ponto de vista é que não é a hora de definir uma legislação para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não é o momento. A gente está num pleno processo eleitoral, né, num processo de desconstrução. Então, vamos chutar a bola para frente. Eu acho que a gente tem que discutir isso com mais tempo, com mais cuidado e envolvendo os setores com uma perspectiva mais ampla. Bem, só para dizer alguns elementos que eu acho que são importantes, porque já tem muito documento
colocado, né? Como mencionou da Academia Brasileira de Ciências. Tem o livro azul. Eu estou falando mais agora da ciência, tecnologia e inovação, né? Em 2010 se fez a 4ª Conferência Nacional. Né, de lá para cá não se fez nenhuma, eu espero que o novo governo a faça em outras bases, com tempo, com aprofundamento, etc. Mas essa conferência produziu o livro azul, que até hoje é uma referência importante, né, em termos que foi um grande movimento nacional de discussão do que fazer, das grandes linhas prioritárias da ciência e tecnologia. Então, muito que a gente está discutindo já está lá. Né? Infelizmente, ele foi feito em 2010, mas de lá para cá, muito do que está ali não foi seguido. Né? Mas, por exemplo, a inovação como um componente sistêmico do sistema, a sustentabilidade também como uma preocupação permanente, tecnologia nuclear. Então havia naquele momento uma certa euforia. A gente tinha avançado bastante na ciência brasileira, aquele aspecto que você mencionou, que cresceu a produção científica nas últimas décadas. Nós espalhamos instituições de pesquisa, universidades pelo país inteiro, melhoraram de qualidade, não o suficiente, mas melhoraram. Né? Tem, por exemplo, a COP, que é um exemplo claro de alta qualidade em engenharia na América Latina. Né? É o maior programa de pós-graduação de qualidade da América Latina. Então, nós temos alguns pontos que o Brasil avançou bastante. Só que esse potencial não se realizou de fato, se realizou em parte, mas poderia fazer muito mais. As universidades brasileiras públicas, que já estão espalhadas pelo país inteiro, embora ainda com desigualdades regionais importantes, mas os institutos federais são uma rede importante de instituições. Né? É claro que eu não posso falar tão bem, tanto nas áreas de engenharia, que vocês conhecem muito mais do que eu, mas certamente eu vivi um momento que o Rio de Janeiro tinha aqui uma densidade de engenharia nas várias áreas muito significativa, na construção, na engenharia naval, na engenharia química, etc, etc. E isso, por esse processo geral que estamos vivendo, certamente se enfraqueceu. Mas nós temos a capacidade de retomar. Eu acho que o clube, como sendo uma coisa centenária, né, as entidades que são centenárias têm essa capacidade de olhar mais a certas oscilações no tempo e acreditar que é importante a gente fazer diferente. Então, isso aí são questões que eu estou só dizendo que estão colocadas no livro azul. Os grandes desafios, né, a agenda do futuro para ciência e tecnologia, está lá escrito, certamente tem que ser aprimorado, tem que ser melhorado. De lá para cá houve outras coisas que aqui não estavam colocadas, por exemplo, a Agenda 2030, naquele momento ainda não tinha aparecido. E apareceu muito, inclusive, por causa dos encontros no Rio de Janeiro, né? A Rio 92, a Rio mais 20, foram momentos importantes também de pensar isso em escala planetária, todos esses desafios. Então, vocês vejam que ciência, tecnologia e desenvolvimento social, o Brasil precisa de uma revolução na educação. Isso é o título do capítulo que a gente colocou lá em 2010. Continua importante, né? Só que todo candidato fala que vai apoiar a educação. Não tem um que não fala. Mas o que significa isso na prática, né? E eu defendo aqui um ponto que eu acho que com vocês aqui é mais ou menos unânime a percepção, mas que em outros setores não é. Eu acho que a gente tem que formar os nossos jovens também para a ciência. A gente tem que dar uma educação científica. Cada cidadão e cidadã brasileira tem o direito de ter uma formação científica de qualidade, básica. Não é entupir o cara com informação de fórmula. Eu sou professor de física, quando eu falo o pessoal fica meio assustado. Mas não é aquele ensino tradicional livresco que atulha a pessoa de informação. Mas a gente tem de apostar num ensino diferente, né? Que comece na escola fundamental. Né? Para isso, evidentemente, os professores, parte do desafio da educação é dar condições adequadas para os professores e formação também diferente. Formação mais aberta, para perceber que a investigação, que a ciência, que o porquê, nós estávamos conversando aqui antes, né? Que a questão que as crianças fazem o porquê o tempo todo, aquilo é fundamental para a gente estimular e não para calar. E a escola, às vezes, cala a interrogação. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente tem de atentar para ele. A educação fundamental de qualidade para todos, inclusiva, é uma necessidade nacional primordial para a ciência e tecnologia, para tudo, para a democracia, para a saúde. A gente viu agora na pandemia como é que uma educação básica de qualidade poderia ter feito diferença. Né? Certamente a população brasileira no seu conjunto, apesar do que às vezes falam, ela tem uma percepção clara da importância da ciência e tecnologia. Tanto assim que quando as pessoas diziam, tem de convencer as pessoas a vacinar, eu dizia, a gente tem de, em primeiro lugar, botar vacina para as pessoas. A grande maioria dos brasileiros
é só ver o que aconteceu, né? Vão lá, e inclusive um dos índices mais altos do mundo, porque nós temos a tradição disso, valoriza isso. Então, o mais importante é a gente criar condições, né? A população brasileira tem uma percepção clara, né? O pessoal, isso a gente tem mostrado em pesquisas que a gente faz aí há 20 anos, uma percepção difusa, apesar da pouca informação, apesar do ensino de baixa qualidade em muitos casos, tem uma percepção clara que ciência, tecnologia e inovação fazem diferença para elas, para a saúde, para a vida, para o emprego, né? Tanto assim que a maioria dos pais se matam para os filhos poderem estudar, né? E a gente sabe que isso é verdade em qualquer comunidade brasileira. Então esse é um ponto importante, só que o poder público tem de atender a isso. Só que às vezes a educação se transforma numa moeda de troca ou eleitoreira ou de interesses mais variados, né? Então agora, eu insisto que essa questão que a gente tem de pensar a educação científica dos nossos jovens com preocupação. E quem o fará se não formos nós da comunidade científica, dos engenheiros, da comunidade acadêmica? Porque às vezes a maioria das pessoas não tem ideia de como é que uma educação científica pode ser melhor. E ela pode ser, e ela deve ser. Então, eu acho que aí tem uma responsabilidade também das nossas universidades, que são as principais formadoras de professores da educação básica, né? Formar professores com uma visão diferente. Ô Márcio, você me avisa aqui meu tempo, porque eu sou meio falador. Não, mas vocês me avisam, porque sabe como é que é? Esse defeito de professor lá do fundão, né? Da gente dar aquelas aulas compridas. Bem, aqui só para lembrar, em 2018... algum dos pontos que a gente está discutindo aqui, a gente colocou lá políticas para o Brasil que queremos. Eu estou colocando o da SBPC aqui agora como exemplo, mas tem certamente outros que eu vou mencionar também, da academia e outros. Esses aí a gente levou para os candidatos em 2018. Né? E tinha vários dos pontos que a gente defende hoje aqui, né? Revogação da emenda Constitucional 95, impedimento do contingenciamento do FNDCT. Estava lá em 2018, depois piorou. Naquele momento, a reserva de contingência estava em 50%, passou para 90%. Em 3 ou 4 anos. E o candidato que ganhou assinou embaixo. Assinou esses pontos. E fez o contrário. Então, não é um detalhe, né, porque isso, infelizmente, costuma acontecer. Bem, mas aí tinha portanto, linhas e propostas. Tem esse ponto aqui, né, o 12º que nós colocamos, que o Romildo mencionou, né, a defesa da soberania nacional é um dos pontos aqui estratégicos que vocês vão discutir, em questões estratégicas como a Petrobras. Aí, a Eletrobras a gente nem tinha colocado ali, mas devia ter colocado, porque não estavam antevendo o que ia acontecer, né? A exploração do pré-sal, as fontes de energia, o programa espacial brasileiro, que é também estratégico, né? Então, o papel do Estado nisso aí é fundamental. Eu lembro aqui do nosso grande colega, né, Peregrino, do Lobo Carneiro, né, que foi... O Lobo Carneiro deve ter sido atuante aqui no Clube de Engenharia também, né? E era um professor da COP que além de um engenheiro excepcional, né, um cientista, né, foi também um dos principais batalhadores pela criação da Petrobras, né? Foi um dos que fez a lei da Petrobras, né, como deputado federal em 1954, né? E foi secretário da campanha do Petróleo é Nosso, né? Enfrentou batalhas duríssimas no Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu achei recentemente nos jornais a luta dele com o Carlos Lacerda, que era da turma entreguista, que não é de hoje, né? E o Carlos Lacerda fez uma crítica muito dura ao Lobo Carneiro e disse algo assim na manchete do jornal: ele não é nem lobo nem carneiro, é apenas um mentiroso, para poder desmontar o argumento do Lobo Carneiro, que defendia a criação da Petrobras, né? Aí o Lobo Carneiro fez um texto no jornal brilhante que demoliu a colocação do Carlos Lacerda naquele momento. Eu estou recordando que essa coisa tem história, e esse clube tem história, né? Então, recordar isso mostra para a gente que a gente faz parte de um processo, né? Isso porque nos dá força também, até para lembrar o Lobo Carneiro, o Pinguelli e muitos outros dos quais nós somos herdeiros. E nós temos, de certa maneira, uma responsabilidade de carregar essa tocha, né? Porque senão a gente sabe que o processo pode ficar muito pior para o país. Bem, aqui eu não vou mencionar isso, mas aquilo que a gente já dizia aqui, a ciência brasileira cresceu bastante, mas está aquele indicador de inovação lá embaixo, né, que a gente está com o indicador, a inovação brasileira e a desindustrialização do país, que vocês têm discutido muito, né, desde 1980, portanto, não é só de agora.
Ela já vem de longe. São escolhas econômicas subjacentes de país que estão por trás disso. Né? Enquanto o exemplo da China, né, que estava em 95 com o mesmo PIB do Brasil, em 1995, eu não estou falando de um século XVIII não, nem do século XIX, estou falando de 1995, quando alguns de nós, eu estava aqui na batalha, alguns de nós aqui já estávamos na batalha. A China estava empatada com o Brasil, hoje ela está disputando com os Estados Unidos, em relação ao PIB, em relação à produção industrial, em relação à ciência e tecnologia, já está passando. O último número da Nature mostra como as instituições chinesas ultrapassaram já várias das grandes universidades americanas. Por quê? O que eles fizeram? Eu acho que a gente tem de aprender com os outros, não para copiá-los. Não estou defendendo aqui que a gente tenha de copiar nem os modelos políticos deles, mas a gente tem de ver o que eles fizeram. O que eles fizeram, entender o que a gente pode fazer, né? A capacidade de um povo, quando tem um projeto de país na frente, quando tem uma cultura que valoriza isso, essa organização colegiada, coletiva de todo mundo, a diferença que isso faz. Aqui eu coloquei o gráfico aí do PIB, né? Vocês vejam que em 1995 estava lá, Coreia do Sul, Brasil e China empatados. Olha a subida da China. Isso aqui vai até 2021. Em 2022 já subiu mais ainda. Olha a inclinação daquele negócio ali. Vai cortar aquela linha azul. Em 2025. Então, uma matéria da Nature de 2 anos atrás coloca China como a ciência criou uma superpotência. A ciência. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. A educação, claro, eles fizeram todos uns planos de educação decenais. A gente fica falando aqui de 4 anos. Os caras falam assim, planos decenais e seguem para 4 décadas. Né? E nós capengamos, às vezes, dentro de períodos muito mais restritos. Apostaram muito na educação, apostaram muito na ciência, tecnologia, muito na inovação, renovaram as universidades, deram uma chacoalhada nas universidades, melhoraram as universidades, cobraram que as universidades melhorassem, mas deram condições para isso, que eu acho que a gente tem que ter aqui. Eu acho que um governo tem de cobrar das nossas instituições de pesquisa, das nossas universidades, cobrar mais eficiência, mais trabalho, mais pesquisa, mais conexão com o sistema produtivo, etc, etc, etc. Agora tem de dar condição, não pode você estrangular e falar, agora vocês se virem. Né? Eu acho que tem que ser um processo, e eu acho que falta no Brasil isso que a gente está discutindo aqui, que é o lema que vocês trouxeram aqui. É um projeto de reconstrução, um projeto de escala nacional, que pense. É claro que isso é fácil da gente falar, né? Porque o grande desafio também não é só falar, é, como você diz, como fazer e quem vai fazer, que é um outro detalhe. Porque é fácil dizer, ó, tem um gato aí, quem vai botar o guiso no pescoço dele? Né? O gato é raivoso. Quem vai botar esse guiso? Eu acho que a solução aí, eu acho que é uma solução da gente colocar mais gente nessa história. A grande massa da população brasileira tem que ser envolvida politicamente a participar da sua vida, das decisões do seu país. Eu acho que essa é uma coisa que os nossos partidos políticos não têm conseguido fazer. Que a nossa sociedade civil, as nossas entidades, os nossos sindicatos, pegam uma parcela pequena dos trabalhadores. Tem uma grande massa que está de fora. Mesmo nos professores, mesmo as nossas entidades, sociedades científicas, né? Eu dirigi a SPPC aí durante muitos anos, as nossas sociedades científicas, nós temos aí da ordem de, sei lá, 200 mil pesquisadores, vou fazer um número, uma estimativa grosseira. Quantos participam mesmo das nossas entidades, né? De maneira mais intensa, mais ativa? Uma parcela muito pequena. Os sindicatos dos engenheiros, né? Às vezes os engenheiros, os médicos têm mais participação porque tem a obrigação legal dos conselhos regionais, então tem uma certa pressão social para que eles estejam participando. Mas eu acho que a gente tem que pensar uma participação mais intensa. Eu acho que a sociedade civil brasileira, esse ponto que eu estava colocando, eu acho que ela é frágil se a gente compara com outros países. Porque é fácil a gente dizer, porque na Finlândia tem não sei o quê, na Dinamarca é não sei o quê, na Suécia é não sei o quê, sempre os países nórdicos, às vezes, como referência. Mas a gente se esquece de dizer que eles tiveram uma luta sindical intensíssima durante décadas. Foi uma luta do trabalho e do capital para poder ter uma divisão também minimamente justa completamente, aí já é uma viagem, mas do produto do trabalho. Aqui no Brasil a desigualdade só cresce.
o número de bilionários brasileiros cresceu nos últimos 2, 3 anos. E a fome e a miséria cresceu também. Então tem um descompasso. A gente não pode ignorar que qualquer política, seja ela de educação, de ciência, tecnologia, de saúde, de economia, tem de levar em conta a desigualdade brasileira. E a gente tem de fazer um esforço para diminuí-la, porque ela faz diferença. Hoje nós temos 30 milhões de brasileiros com problema de fome, né? O que não né, já foi mencionado aqui, é um desafio que não é pequeno. Bem, só para mostrar esse quadro que aconteceu aí, o Peregrino acabou de sair, que a gente vivenciou esse processo todo aí, só o investimento em ciência e tecnologia, como é que caiu nesses anos, né? Aquele valor lá máximo que tinha em torno de 2012, 2013, é legal, a gente já teve lá, mas também não é suficiente, não. A gente nunca atingiu mais do que 1,3% de recurso do PIB para pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem que ter um processo, tem de buscar as fontes, é claro, né? Não pode também a gente dizer assim, precisa botar o dinheiro não dá em árvore. A gente tem que imaginar quais as estratégias que a gente tem. Mas vocês vejam que a queda abrupta, e essa subida aqui, aquela linha vermelha em 2022, foi o FNDCT, que estavam tentando nos comer, né? Aquele vermelho ali que eu coloquei, foi o 2,5 bi que o governo estava tentando pegar esse ano de volta, e que a gente conseguiu, aparentemente, segurar isso ontem no Congresso Nacional. Aparentemente, porque o presidente ainda pode vetar. Se vetar, volta para o Congresso, a gente vai fazer nova batalha para poder repor. Mas vocês vejam, essa queda abrupta do recurso de investimento em ciência e tecnologia, que começou a partir de 2016, houve essa reversão para esse ano porque teve luta. Porque aquilo ali não foi de graça, não foi de benesse do governo, tanto assim que ele continua contra, né? Aí eu vou botar, Congresso Nacional, atividades que a gente fez aqui no Museu Nacional. Eu acho que as entidades científicas, nós entregamos ali, a gente está entregando ao Rodrigo Maia, que na época era presidente da Câmara, 1 milhão de assinaturas defendendo as bolsas do CNPq. 1 milhão de assinaturas. Eu acho que isso traduz uma mobilização. Podia ser mais, né? Porque nós temos até mais estudantes na comunidade nossa acadêmica, mas a gente fez o esforço e conseguimos lá, isso faz diferença. A gente sabe, a gente entrou no Congresso Nacional com os carrinhos, com as assinaturas para botar na mesa dele, impresso. A gente nota a diferença num Congresso Nacional quando você entra com um apelo assim de muita gente. A gente tem de continuar a fazer, a gente tem que fazer mais. Eu acho que a gente deixa muito folgado os nossos representantes do povo, né? A maior parte das pessoas que vota para deputado, para vereador, etc., depois esquece, né? Ou às vezes, muitas vezes, votou em função de uma indicação pessoal, de um interesse miúdo, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente tem de criar no país uma tradição de cobrar muito mais, porque eles nos representam, ou deveriam fazê-lo. Se eles não nos representam, a gente tem que pressionar para que eles representem minimamente esses grandes interesses que nós temos, né? Aqui, só para agora finalizando os documentos que estão aí rolando, por exemplo, tem esse da Academia Brasileira de Ciência, que saiu agora, que foi entregue aos candidatos presidenciais. Quem quiser estar na página lá da Academia, coloca os pontos importantes aí, tá? O da SBPC está sendo terminado essa semana, vai ser entregue no dia 25, 6, 7 de julho, aos candidatos. Esperamos que alguns deles estejam lá. Até agora confirmou um deles, um dos 3 candidatos que estão mais na frente, ou 4, né? Então tem também uma série de pontos sobre os diversos aspectos. Ciência, tecnologia, a SBPC tem uma abrangência mais ampla do que a academia, no sentido que está mais envolvida também em questões como cultura, questão indígena, etc, etc. Então tem uma estrutura um pouco diversa da academia, mas atua em conjunto. Seria muito importante que esses documentos fossem compartilhados com os sócios do Clube de Engenharia. E agora, vocês fazendo o documento de vocês mandassem para nós divulgarmos, e a gente sentar um dia. A minha proposta é essa: vamos sentar um dia, Academia Brasileira de Ciência, Clube de Engenharia, SBPC, as entidades de engenharia, Academia Brasileira de Engenharia, né? Academia Nacional de Medicina. A gente podia sentar essas entidades que já têm uma tradição, uma história. É claro que todas as outras depois podem se agregar a isso, mas talvez a gente pudesse fazer o seguinte: quais são os pontos centrais que nós vamos levar para todos? E que a gente vai cobrar também que os candidatos ao legislativo se comprometam com isso. 1.1 no Brasil é democracia.
Porque ela é chave, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo aí com as ameaças que estão todo o tempo no ar. Uma delas é que nós não abrimos mão de democracia, de respeito às eleições, de respeito à vontade popular, etc, etc, etc. E depois os pontos centrais. Educação. Temos de fazer uma revolução na educação. O que significa isso? É claro que uma proposta desse tipo não tem que entrar não é para entrar nos detalhes, mas eu acho que as grandes linhas indicativas para os candidatos, nós devemos pautar, porque senão fica o quê? Os partidos, tudo bem, faz o seu trabalho, faz os seus programas, muitas vezes são, digamos assim, de certa maneira, tão pautados pelas pesquisas, o que a população está com mais dificuldade, segurança, educação, saúde, etc, etc, etc. Os partidos fazem o seu trabalho, têm que fazer seus programas. Agora, eu acho que a sociedade civil brasileira tem de colocar pontos centrais e que todos eles respondam. Ele não tem a obrigação de estar de acordo com a gente. Ele pode dizer, não, o meu projeto de governo não é tanto assim, é um pouco diferente, vou fazer diferente. Tudo bem, tem todo direito, mas democracia é isso, aí as pessoas votam. E a gente divulgar para os nossos sócios, para a população brasileira, quais os pontos que nós achamos importantes, e seria importante que a mídia fizesse, a mídia brasileira não tem tradição de fazer isso, né, porque fica fazendo perguntas quando tem debate, né, quando os candidatos vão lá debater, às vezes também são perguntas meio bobinhas ou aquelas que interessam apenas a meia dúzia dos brasileiros. Né, a gente colocar isso na pauta dos candidatos que respondam sobre questões que para nós são fundamentais. Vocês vejam que os debates das eleições dos Estados Unidos, em geral, são feitos dentro das universidades, de presidente dos Estados Unidos. Os grandes debates lá são feitos dentro de universidades e são inquiridos por professores, por pessoas das universidades. Né? Então, eu acho que a gente devia forçar um pouco para ter uma tradição nessa direção. Bem, eu estou só apontando, aí tem N pontos que estão colocados lá no projeto da SPPC, que a gente está discutindo ainda, não vou entrar nos detalhes, mas esses desafios maiores que nós temos aí, política de Estado para ciência, tecnologia, educação de qualidade, o Peregrino saiu aqui, mas nós somos grandes batalhadores para a redução da burocracia infernal, né? E o Romildo sabe o que a gente está falando, qualquer brasileiro sabe, mas quem é gestor, né? A gente tem uma burocracia que eu vou te contar, né? É o cão, e ela é ortogonal à inovação. Né? Enquanto os outros fazem as coisas ágeis, a gente gasta meses, senão, e sempre aquela coisa também, né? Eu tive um tempo no Ministério de Ciência e Tecnologia, e às vezes o pessoal vinha dizer para a gente, o advogado, o procurador, professor, o seu CPF está em causa, está no jogo. Era uma ameaça que você fala, não, o meu CPF, então não posso fazer nada. Então, tem uma praga aí chamada, aí, essa ameaça velada de que você está fazendo uma coisa incorreta se você quer tomar qualquer ação, né? Romildo, você sabe disso, né? Na direção da COP, né? Você tem de se precaver, ter N maneiras. Agora, imagina isso na China, se os chineses fazem assim, para tomar a decisão de fazer uma enorme cidade lá, que eles fazem em 5 anos, uma cidade gigantesca. Imagina se o Juscelino Kubitschek, presidente do país, né, fosse ouvir as restrições burocráticas que teria para colocar a capital lá no meio do cerrado. Não teria feito. Não teria feito. Então a gente tem de buscar uma maneira, a sociedade brasileira, inclusive interagindo com o judiciário, com o legislativo, para ver uma maneira de você fazer uma coisa muito mais ágil. Esse é um problema que às vezes a gente não toca nele, porque a gente fica até com medo. Uma vez eu botei lá numa apresentação da SPPC, eu botei lá um bicho era daquelas hidras com 9 cabeças, assim, terríveis, né? E aí chamava aquele, apelidei de o monstro da 8666. Que não é nem o monstro do Apocalipse, que o do Apocalipse é 666. Esse é 8666. Então é um bicho de 8 cabeças, terrível. Aí eu botei naquilo, aí o pessoal veio me não fala isso não, porque tem um procurador aí, o cara do CGU, do TCU, de não sei aonde, você vai ficar marcado. Eu falei, até a nossa liberdade de expressão fica tolhida, porque a gente tem medo dessas coisas. Né? Eu acho que a nossa comunidade tem de colocar isso para fora, porque nós temos capacidade de colocar isso. A maioria das pessoas fica submetida a uma... Né? Eu fico, vocês sabem de que eu estou falando, não vou me estender mais. Bem, isso aí então o projeto da SPPC. Então a gente tem esse aspecto de como mobilizar as pessoas. Um desafio grande que nós temos é envolver os jovens. Eu não sei como, porque eu já não sou mais.
Eu não sei como, mas a gente tem de engajar muito mais jovens nesse processo de construção do país. Porque todo debate que eu fui participar nos últimos anos, aí pela SPC ou fora dela, sobre reconstrução do país, a média de idade era alta. Eu não estou fazendo nenhuma ofensa a vocês. Entendeu? Porque eu também sou, e a segunda lei da termodinâmica é inexorável para todos. Agora, tem um troço que está faltando os jovens. A gente tem que pensar como fazer. Eu fiquei satisfeito aqui outro dia na Cinelândia, que tinha muito jovem lá, né? Então já foi um ponto legal, né? Então eu acho que a gente tem que pensar de abrir espaço também, né? A gente tem que saber abrir espaço para os outros fazerem melhor do que nós, né? Bem, eu vou terminar mostrando aí uma coisa que está me preocupando um pouco, que é a questão mundial, né? A gente está falando muito do Brasil, que está numa situação séria, mas o mundo também está num momento complicado. Eu acho que nós que somos da área da ciência e que temos a preocupação e temos uma história de preservação da paz, de contra-guerra, etc., a gente tem que lembrar. E eu estou lembrando aqui do nosso amigo Einstein, que está ali, né? A frase que ele dizia que nós, os cientistas, aí, os engenheiros, todo mundo que trabalha com ciência, né? Nós criamos meios de aniquilação terríveis. E nós temos de pensar sobre o uso deles. E a gente tem de botar nossa voz para que eles não sejam usados como estão sendo agora e vão continuar a ser nos próximos anos para massacrar muita gente. A maioria dos que estão morrendo são completamente à margem digamos assim, daqueles que estão lutando oficialmente pelos seus países lá. Aí eu trouxe a foto do Einstein aqui no Clube de Engenharia, né? Essa aqui é uma foto que foi tirada dele aqui, e aqui tem a foto dele. Ele estava meio agoniado, né? A gente já estava até observando que ele conta que estava um dia de calor grande, em maio no Rio de Janeiro, ele estava com calor de terno, mas o pessoal também botava todo mundo de terno para fazer, no Brasil, fazer apresentação com gravata, não sei o quê, né? O pessoal ali todo elegante, e estava recebendo o Einstein. Então, eu queria deixar essa imagem como símbolo de que eu acho que foi um personagem que o Pinguelli gostava muito. Eu conversei muitas vezes com o Pinguelli sobre o Einstein, deu força para a gente lá no Fórum de Ciência e Cultura, quando a gente montou uma exposição sobre o Einstein lá, inclusive o Einstein no Rio de Janeiro, né? Que era um personagem que, ao mesmo tempo que era um cientista né, não se discute a qualidade do trabalho dele, da importância dele, mas estava sempre ligado aos problemas sociais, né? E brigou, né? Teve de deixar o país dele na luta pela liberdade em defesa do direito dos outros, né? Então, e nos Estados Unidos também, pouca gente sabe, o Einstein foi muito ativo contra o racismo e foi muito boicotado por isso pela mídia norte-americana, porque quando ele criticava o nazismo, todo mundo abria espaço na mídia norte-americana. Quando ele bateu no racismo, aí ele foi ocultado, né? A ficha do FBI do Einstein, que tem sido publicada nos últimos anos, é um negócio dessa grossura. Porque ele era o tempo todo monitorado, porque era considerado um rebelde, né? O rebelde era por quê? Porque defendia a paz, defendia a igualdade entre as pessoas, né? Então isso já era uma ameaça para um sistema de poder determinado naquele momento. Então essa luta eu acho que a gente devia nos preocupar também. O Clube de Engenharia já participou disso, a sociedade científica já participaram, e momentos que você tem uma corrida armamentista no mundo crescente, os orçamentos para defesa no mundo estão dobrando na Europa, dobrando. Essa história não vai acabar bem. As armas são cada vez mais sofisticadas, né? E muitas delas são produzidas a partir dos estudos que os cientistas fazem, né? Os raios laser, os aviões cada vez mais rápidos, as bombas cada vez mais eficientes e as bombas nucleares que estão entupindo ainda os silos de um lado e de outro, né? E que, se houver e malucos, a gente sabe que não faltam no mundo, né? Que pode botar em risco a vida de todo mundo. Então, desculpe se eu exagerei. Muito obrigado. Márcio. Gente, já está um pouco, como eu sou o último, tem que ser o mais breve ainda para não extenuar todo mundo, né? O som tá bom? Sim. Eu vou colocar isso aqui. A política é indissociável na universidade. Essa frase do Pinguelli e a trajetória da vida do Pinguelli. Conheci Pinguelli em 74, antes de ser preso político. Depois, quando eu sou solto, vou conversar com Pinguelli por causa do Comitê de Anistia. E foi o primeiro contato político que eu tive com Pinguelli. Não foi científico, foi político, para discutir a anistia, para discutir
a liberdade e o direito de expressão. Isso foi a primeira vez que eu tive contato com o Pinguelli. Mais tarde, na COP, passei 10 anos fora da universidade, mais tarde ele me chama de volta à COP para trabalhar com ele justamente numa discussão. A primeira questão era organizar uma instituição que era altamente burocratizada, porque a universidade o é, apesar do Coimbra ter criado ela de forma desburocratizada, e começou-se a ter uma dificuldade organizacional. Então a gente foi interessante a minha volta à COP, 85, 86, com o Pinguelli, para o diretor, para a gente discutir uma reorganização e uma forma da COP ser mais ágil, enfrentar a burocracia vigente. E aí tinha constituintes seguintes. E como a gente expressar nossas ideias perante a nova Constituição. A discussão da autonomia universitária, a discussão da liberdade da ciência, a discussão do sistema científico. Tudo isso, o Deus já colocou, é um projeto de proposta política. Claramente tivemos intervenção política, não tivemos dúvida de ter posições, de ir para os plenários, para os congressos, para os parlamentos e para as entidades com posições políticas alinhadas a um lado da sociedade que cria o progresso. A SBPC, pelo seu nome, por toda a trajetória, também estava nessa direção. O Pinguelli é um dos elementos ativos na SBPC nesse momento e dentro da organização da Constituinte, na visão de que seja o progresso da ciência. E aí a discussão da sociedade como um todo, do âmbito social, vem. A gente volta à COP nesse final pós-constituinte, né? Tem a campanha eleitoral, o Pinguelli se engaja na campanha eleitoral, eu junto com ele. Mas a grande discussão nossa de retorno à COP 90 é a discussão de o que fazer com a tecnologia da forma mais ampla. Hoje a palavra clara chama-se tecnologia social, né? Tecnologia aplicada à sociedade como um todo. E aí ele começa a discutir as incubadoras dos pobres. A gente só fala em incubar na universidade para as empresas, mas incubar para as cooperativas, para os órgãos das comunidades que não se organizam, que têm tecnologia, que tem saber local. Mais do que tecnologia, tem um conhecimento local acumulado que a gente não absorve na comunidade científica. Então, essa discussão da incubadeira de empresas pobres, aí o Pinguelli dizia, tem o pessoal aqui da COP que gosta das empresas e tem o pessoal que gosta dos pobres. Vamos trabalhar com os dois lados. A lógica era essa mesmo, trabalhar não com um lado só, com os dois lados. Vamos trabalhar com os dois lados. Então, mais uma vez, a política é indissociável na visão da comunidade científica, da universidade. Quer dizer, esse é outro momento da trajetória do Pinguelli importante. E aí começar a fomentar diversas... E aí vem uma discussão que hoje, para a gente, né, não tem dúvida, que é a transversalidade do conhecimento, da taxonomia do conhecimento. A gente, até hoje, aqui no Clube de Engenharia, não usou isso. Nós se dividimos em categorias de engenharia que não existem mais, gente. Engenheiro civil, engenheiro elétrico, isso não existe mais, gente. Engenharia hoje passa por outra taxonomia. Ele olha muito mais o final do produto, o final da aplicação. Vamos falar produto, da aplicação. Qual é a aplicação do conhecimento tecnológico? Qual é o final? Tem que se organizar olhando esse aspecto, não olhar matérias separadas de pequenos pedaços, né? Civil, aí o civil virou hidráulico, o civil se virou 20 civis, né? O elétrico virou eletrônico, mais outras 3, 4 tios, aí vem a robótica. Repara, gente, a gente da permanência aqui no Clube de Engenharia é dividido desse jeito, com uma taxonomia que não existe mais no mundo real. Isso o Pinguelli começou a trabalhar fortemente na COP. A COP era dividida em 12 programas bem cortadinhos. Aí começa a trabalhar com os programas transversais, os programas que unificam áreas de conhecimento. Engenharia de petróleo foi um deles. A questão do planejamento energético é o primeiro que ele faz, é um deles. A questão da ambiental é outro. E aí por aí vai. Então, repara, e a discussão que o Pinguelli faz da transversalidade não é acadêmica, é política. Porque está olhando para a sociedade como ela funciona. E não para a taxonomia básica do conhecimento. Lógico que ele é fundamental para tentar entender os processos e mecanismos. Mais uma vez o Pinguelli coloca a política na frente, numa visão de mudança da taxonomia do conhecimento na universidade. Outro momento também posterior a isso, né, isso nos anos 80, no final de 90,
Repara, a COP nos anos 90 e 88, 89, monta um grupo de robótica, Bevilacqua coordenando, um grupo de robótica. Nós fizemos o primeiro robô submarino protótipo brasileiro. Não tinha nem lá fora naquela época. Depois, o pessoal lá fora avançou e hoje todos os robôs submarinos são comprados lá fora. Infelizmente, não teve nenhum. Aí a primeira grande aula que o Pinguelli sempre me repetia: nenhuma empresa brasileira, pequena, média, teve coragem de se associar com a gente para tornar isso um protótipo, simplesmente de um elemento protótipo, para tornar produzir um robô. Produzir uma forma de monitoramento no fundo do mar e outros lugares. De novo, ninguém quis associar a gente. E esses exemplos começam, aí a importância que o Pinguelli faz da sua trajetória dentro da COP. O exemplo do Maglev, né? É um típico, né? Criamos toda uma estrutura de forma de um trem usando o céu magnético. Até hoje temos dificuldade de um parceiro tecnológico para fazer esse enfrentamento. Talvez agora com a bilhetagem, fazer o VLT para todo o estado do Rio de Janeiro, eles vão dizer, em vez de fazer VLT, por que não usa o Maglev, usar o Bitar saindo da sua operação, do seu transplante, de sua retirada de rim? Está desde ontem conversando já com a Assembleia Legislativa e com os setores do governo, da Prefeitura, para tentar botar o Maglev no novo VLT. Então, uma iniciativa importante, que eu acho que vai estar conversando com a Ângela sobre isso, tá? Que é importante. Mas, para mim, isso é tudo uma trajetória que o Pinguelli colocou na cabeça da gente, na discussão de como ele enfrentou várias discussões em vários lugares do Brasil, do mundo, sobre esse tipo de propostas de avanço tecnológico que tinha influência na vida das pessoas, transporte urbano, o ambiente na forma de sobreviver a desastres climáticos. A COP deu o primeiro curso, uma tese de doutorado, virou para fazer discursos da segurança das cidades. O Moacir foi o primeiro cara que foi dar consultoria nacional e mundial para como fazer a segurança da cidade se tiver um acidente nuclear. O Moacir é um exemplo desse tipo de coisas. Estou só colocando que essa é a trajetória de vida do Pinguelli na COP. Sempre olhando a política no sentido macro e melhor da palavra. Não é a política da politicagem, é a política de construir um mundo, de construir uma sociedade que as pessoas possam viver. É essa lógica que coloca sempre. E mais importante, a tradição, o Pinguelli monta o programa energético e começa a discutir meio ambiente. E essa discussão ambiental foi tão importante na COP e no mundo, e a COP que nós fomos a primeira universidade que a China chamou para discutir mudanças climáticas. A UFRJ, a COP, foi chamada pela China para discutir a questão. Baseado em todo o trabalho do Fórum de Mudanças Climáticas que o Pinguelli fez, baseado no programa de planejamento energético, toda uma tradição construída. Nada vem por acaso, nada é por um discurso. É tudo uma história de reconhecimento científico e técnico de uma trajetória de uma instituição. Então, tudo isso mostra que nós somos, esse tipo de visão política na universidade vira determinante, mais que isso, vira o principal ator no processo de mudança, no processo de progresso, mais a isso, no processo de inovação. Então, como fazer inovação, Márcio? Pinguelli deu aulas para a gente disso o tempo todo. Primeiro, você vai conversar com os alunos deles, nos cursos, a forma como as pessoas se engajavam nos projetos. Não engajavam só da pesquisa em si, mas engajavam socialmente, engajavam nas ideias. Quer dizer, cria-se um engajamento por inovação, não existe sem engajamento político, sem olhar a sociedade como um todo. Inovação não é uma questão tecnocrática, como colocam nos documentos todos aí da governança, não sei o que, todas essas entidades aí que eu já tive o saco de ler diversos desses documentos. São todos tecnocratas. Acho que a técnica em si resolve o problema. É a política coordenando a técnica que resolve o problema. E isso é difícil de aceitar. Isso é difícil de a sociedade aceitar, mas é a verdade. E os exemplos produtivos que a COP fez foi assim. Não fez inovação pela tecnocracia. Fez inovação em cima de uma visão de que futuro quer das pessoas. De aonde quer chegar os processos. E agora tem uma grande discussão na COP. Uma pena que o Pinguelli deu uma força para o Rogério Vale. Mas um dia vai ser, vocês vão ver, vai ser um determinante da grande engenharia da COP, que é o ciclo de vida,
o ciclo de vida dos produtos. Entender a produção não como o final, produzir o produto, estou na rua vendendo e acabou. Não. Tem na concepção, na hora de fabricar os insumos, na hora de fabricar o produto, na hora de botar o produto para funcionar, o equipamento, na hora de fazer a manutenção dele e na hora do descarte do produto. Esse ciclo de vida é a nova engenharia do mundo. A nova engenharia do mundo aponta desse jeito, dessa forma. E aí você vai ver os impactos ambientais, vai ver o impacto das mudanças climáticas, todos os impactos em cada momento desse processo vai ser visto. Isso, o Pinguelli com o Rogério começaram a dar algumas luzes disso. A COP tem ainda poucas teses nessa direção, mas já tem, né? Mas está tendo cada vez mais. Né? E nós estamos avançando nessa direção, entender esse ciclo completo da engenharia, não somente fazer o produto e botar ele para funcionar. Isso é pouco, isso é um pedacinho. Tem exemplos interessantíssimos, né? Se você quer usar garrafa PET ou garrafa de vidro, a garrafa de vidro é reciclável, melhor, não polui. Mentira, dependendo da forma que você produz o vidro, ele é mais poluente do que a garrafa, do que o plástico. Lógico que o problema do descarte do plástico tem uma outra discussão, que são dos microplásticos, que eu não quero entrar nessa discussão agora. Mas nem sempre o que aparentemente é mais reciclável é o melhor quando você pegar a cadeia completa. Então essas discussões estão aí. Esse é o futuro da engenharia e da ciência. O Pinguelli participou de todos esses embriões de discussão. Lá na discussão da tecnologia social, lá na discussão da visão da incubadora dos pobres, lá na discussão da visão da tecnologia no sentido de olhar o ambiente, olhar a mudança climática, ser referência, e viramos, e somos no Brasil referência, somos referência mundial há muitos anos. Infelizmente esse governo tentou destruir isso, mas não conseguiu. Nós continuamos sendo referência mundial nesse tema. Somos referência mundial. Entendeu? Então, não, mas isso é muito saudável ver o Pinguelli participar de toda essa trajetória pela sua visão de política, pela sua visão de mundo, de sociedade que quer construir. Eu estou refrisando isso porque a gente fica muito no lado técnico da sociedade e esquece que pessoas... Isso, Márcio, tem que ter gente. Gente é assim, é gente como o Pinguelli, que constrói. Não faz só discurso, constrói. Muito labor, e tem muita desavença nessas coisas. Imagina quantas vezes nós brigamos por causa das questões, com muitas brigas e confrontos, mas são pessoas que constroem. Como diz a sociedade, não são as máquinas que matam ou ajudam, são os homens que, usando as máquinas, matam ou ajudam a sociedade. E esses homens que constroem as máquinas, mas também são os homens que usam e que entendem o processo de construção delas. Acho que o Pinguelli é um grande exemplo da sociedade brasileira e mundial, e ele é referência mundial. Pinguelli é uma pessoa de referência mundial, e às vezes a gente não entende isso porque a gente não está lá fora vendo o que está acontecendo aqui. Apesar desse governo ter tentado botar a gente como submundo, na periferia mundial da discussão diplomática, nós ainda somos uma referência mundial em ciência, em vários setores, em vários nichos para discussão. E esperamos que voltemos de novo a fazer isso, sem o Pinguelli nesse momento, infelizmente, mas com outros nós assim, que queremos ser herdeiros dessa luta e continuar fazendo. É isso aí. Pessoal, acho que excelente as 3 apresentações. Eu passo a palavra para alguém que queira fazer alguma manifestação aqui, ou uma pergunta para os palestrantes. ATG, por favor, venha cá. A gente tem até 6 horas, não é isso, Maria Alice? Previsão. Então, estamos dentro do tempo. Eu só queria fazer uma observação, viu, Ideu? A gente já está perdendo muito cérebro, né? Mas o pior é o seguinte, a gente está perdendo massa encefálica. Quando você não educa, você perde uma coisa que é mais importante que a perda de cérebros inteligentes, né? Digamos assim, esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui. Unir esforços, está aceito o desafio, a tia chega aí. Está aceito o desafio, acho que a sua ideia é maravilhosa, nós vamos implementá-la, fazer um documento em conjunto, ou uma apresentação em conjunto, buscar a mídia televisiva, escrita, seja lá o que for. Eu acho que juntos a gente tem condições de fazer isso. Então eu acho que isso é muito importante, está aceito o desafio. A taxonomia da engenharia, né, Arthur? A gente até tentou mudar isso no estatuto. O engenheiro hoje, ele não é um civil, não é um elétrico, o engenheiro é o transformador. É exatamente o cara que transforma ciência, tecnologia, em um bem para a sociedade. É simples assim a definição.
né? É o agente da transformação, que a gente às vezes chama de inovação, mas não necessariamente é inovação, né? O Maglev ia falar sobre isso. É um absurdo que a gente não tenha ainda. A cidade de Maricá está interessada, o Celso Pancera já falou comigo, eu falei até com o prefeito lá quando estive lá, em levar o Maglev lá para Maricá. Então eu acho que a gente tem que botar o Maglev na rua, né? E não simplesmente dentro de um campus universitário. E a inovação é política, claro, tudo é política, né, Arthur? Tudo, educação é política, inovação, ciência. Sem política, quer dizer, agora política a gente tem que entender o que significa essa palavra. Ela se confunde às vezes com política ideológica, às vezes se confunde, como estão se confundindo agora, né? O que é um absurdo. Então você vê o desastre quando você confunde política com ideologia. Então política é uma coisa maior, é aquilo que a gente chama de soberania, democracia, respeito ao povo, respeito à sua nação, né? E isso é política. Então, inovação é um instrumento da política para a geração de riqueza e causar o bem-estar social, que é o objetivo de todos nós. Latigê, por favor. Bom, primeiro, parabenizar as 3 palestras, foi muito interessante. Eu tinha anotado uma opção de coisa, mas vou ser bem conciso, até meio provocativo. Aqui, eu acho o seguinte, primeiro, a gente tem que entender o porquê das coisas, né, Ildeu? Por que nós temos poucos estudantes participando da vida política? Isso é bom para a gente precisa. Outra questão, por que a gente desenvolve com a Petrobras, né, e a COP um sistema de produção de o robô, e a empresa nacional não se interessa? A gente precisa entender isso, né? Então, essas questões é que a gente fica refletindo lá, até tendo vivido, por que a gente vai fazer um projeto de conteúdo nacional e esbarra dentro do próprio coletivo da Petrobras em relação a isso, né? Eu acho que a gente, que eventualmente, se for governar, tem que fazer algum tipo de minha culpa e identificar onde nós erramos. Talvez essa pelo menos é a maior preocupação que eu carrego nessas discussões todas. Onde nós erramos? Por que você tem? Porque eu acho que existe uma herança histórica nesse país, e essa herança histórica, às vezes, ela não chegou a ser rompida. Inclusive, quando você tem um governo mais progressista e um governo, às vezes, que não define isso como um projeto claro, é um projeto meio lusco-fusco. Então, para mim, está colocado hoje, do ponto de vista estratégico, é que defender políticas bem mais contundentes em todos esses projetos, todas essas campanhas que nós vamos fazer, vamos escrever. Como é que nós vamos resolver a questão de uma Petrobras e da Eletrobras, a questão energética? É com o setor empresarial plural, e como nós tivemos no setor da telefonia, que achamos que, na época do Fernando Henrique, quebrou-se a telefonia, disse que tinha empresas espelhos e nós vimos os oligopólios se formando? Ou nós vamos ter que retomar isso? Para retomar é chamar o povo, chamar o plebiscito revogatório. Eu acho que aí, muito mais do que às vezes a nossa doutrina, nós vamos ter que, aí eu acredito muito no presidencialismo. Mas antes do presidencialismo é definir qual é a ação que um governo que quer ser transformador precisa assumir. Essa eu acho que é a grande briga que está colocada aí no campo progressista. Deixa a provocação. Obrigado, Latir. Alguém mais? Os palestrantes também têm direito a falar novamente. Por favor. Eu falaria que... Fala aqui no microfone, que eu preciso gravar. Não, é só uma observação rápida, né? A gente sabe que governo vai sempre haver uma alternância, né? Então vamos ter, mesmo que a gente consiga avançar para um governo mais progressista, depois vai vir a rebordosa. Então é importante que a gente veja, imaginem se nós não tivéssemos a SBPC durante todos esses anos, né? Então a gente tem que também pensar
numa forma de fortalecer ao máximo essas entidades, as sociedades científicas, né? E isso precisa também estar dentro da política que a gente vai reivindicar aí para que os governos adotem, né? De estímulo para que as pessoas participem das suas sociedades científicas, porque isso também é caro, né? O estudante às vezes pensa, pô, mas tem que pagar. Nós que somos da área acadêmica, às vezes tem que estar em 3, 4 sociedades, a gente não consegue, né? Então também precisamos ver esse aspecto, né? Uma outra questão que eu penso sobre a questão do jovem, né? A gente precisa fazer uma espécie de uma cota para os jovens. Se vamos fazer uma mesa, precisa ter aqui alguém de 20 anos, sei lá, 25 anos. Chama um cara da Uni aí para falar, porque ele vai trazer uns 4 ou 5 daqui, se entusiasma com o que a gente vai falar, ele já nos convida também, né? Participar talvez em congressos, a gente ter uma mesa sobre esse assunto, né? Agora mesmo a Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica vai realizar um congresso em Poços de Caldas. É até difícil, porque as pessoas fecham toda a programação, né? Mas eu vendo o Ildeu falar aqui, pensei, puxa, como seria importante uma aula dele, como ele deu aqui agora para a gente, sobre essa parte histórica, né? Seria importante para toda a categoria lá ouvir, né? Porque nossa sociedade, ela tem essa vantagem, pega muitas áreas do conhecimento, né? Então nós até levamos uma vez o Ildeu lá num evento, mas foi um evento que não foi presencial, né? Então não teve a repercussão que eu imaginei. Okay. Obrigado. Olha, eu só queria comentar que essa questão do jovem é importante. Não temos um jovem. Temos um aí, não tão jovem. Agora, quando você fala que aqui estão os não jovens, isso para nós é um elogio, porque nossa cidade, a gente está aqui batalhando pelo país. Isso para mim é um elogio. Agora, realmente, Maria Alice, você que coordena os debates aí, vamos chamar para a mesa algum representante universitário, assim por diante, ou mesmo secundário, ok? Só lembrar, sugestão aí. até nesse aspecto, nós, no final do ano passado, aprovamos no Confea uma proposta que era uma OSPB, que ele me xinga quando eu falo isso, progressista. Eu não gosto desse nome. Entendeu? A gente queria discutir com os estudantes isso, o que nós somos, eram 5 temas. Que povo somos nós, que era a visão do que nós somos. Segundo, a questão tecnológica, tinha a questão de cultura e ciência e tecnologia. Estivemos com duas reitorias, 2 reitores, só para terminar, então, mas não conseguimos efetivar. Quiçá vocês, a gente, inclusive da UFRJ e da UERJ, esse ano, porque precisa entrar na grade curricular e botar gente como a gente, que viveu, falando sobre o Brasil, as experiências. Afinal, somos um povo de ladrões, essa era de uma primeira discussão. Tá? Só para lembrar. Carlos Ferreira quer falar um pouquinho? Nosso companheiro Carlos Ferreira, com a palavra. Boa tarde a todos e parabéns aí pela apresentação. Durante a apresentação de vocês, eu vi muitos dos itens que constam das dimensões desse nosso programa. Então, isso se torna uma coisa repetitiva. Aí eu fiquei refletindo e eu acho que isso é como é que eu vou te dizer, seria uma crítica, mas uma crítica no sentido uma crítica com amor. É uma perda que a gente tem de energia e de potencialidade se nós tivéssemos mais sinergias. Porque nós hoje vivemos uma situação extremamente crítica, um Estado destruído, todas as áreas destruídas, e nós vamos ter uma dificuldade muito grande de retomar tudo isso. Reconstruir, nós estamos numa situação muito pior do que em 2003, todos sabemos disso, né? Bom, além disso, a gente também tem toda essa dificuldade de recursos e, enfim, todo esse processo. Então, essa fala ela tem mais um foco do seguinte: por que
que, em vez de nós mandarmos tantos documentos, e agora não tem jeito, porque alguns documentos já foram encaminhados, nós não tivéssemos centralizado isso e colocado em um documento único. Aqui foi dito, sua sugestão muito boa, que caberia a nós irmos apresentar isso em um grupo, reunidos, e aí aquela velha máxima da união faz a força, ao Congresso para apresentar um programa. Imagina se todas essas entidades da sociedade civil estivessem unidas, como nós estivemos lá no passado, na redemocratização e nos processos todos que nós lutamos. Imagina a cobertura midiática que teríamos, ao passo que a cada envio de um documento, seja do clube, SBPC, ou da comunidade acadêmica, lá das universidades, isso vai diluir, isso vai acontecer o que você falou, você apresentou em 2010 e nada. O atual presidente assinou e nada. Ao passo que, se nós fizéssemos isso, um documento considerando principalmente os pontos comuns, poderia ter seus desdobramentos paralelos para cada entidade, mas aquilo teria uma força enorme. Me doeu ver ali itens do nosso programa, presidente. Você conhece o nosso programa, são as 4 dimensões. Estão ali citados, ele mostrou, como ele citou também. Então, isso teria um efeito imenso para que nós pudéssemos propagar e transformar isso, certamente, em algo factível, porque o resto é simplesmente um documento de ideias e desejos que certamente também não será implementado. Ao passo que, se nós fizermos juntos, nós temos a possibilidade de juntos cobrarmos. E aí fica como mensagem final que nós temos uma Constituição, a CF de 88, de características parlamentaristas, que veio no bojo do plebiscito do presidencialismo, a confirmação do presidencialismo. Então, é uma Constituição mista, híbrida, não muito clara, meio Frankenstein, aonde o Congresso tem um poder muito grande. Então, nós precisamos, sim, isso eu tenho buscado colegas, formadores de opinião e por aí, nós temos que formar um legislativo, um Congresso, e também no plano estadual, que seja ligado, eu vou usar a palavra que você não gostou, a palavra progressista, que tenha essa visão para poder fazer, implementar os nossos programas. Senão, nós não vamos ter solução nenhuma. Não vamos ter sucesso nisso. E daí a gente poder vir a cobrá-los, né? Então fica essa colocação. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu não gostei da palavra progressista, não foi esse. Foi o SPB aqui. Bem, pessoal, já está chegando a hora aqui. Vamos encerrar no horário, né? Se não tem mais nenhuma observação, eu agradeço muito a presença de vocês. Vou passar o microfone aqui para vocês darem o até logo de vocês aí. Obrigado. Mais uma vez agradecer, então, Márcio, o convite. Eu acho que tem 2 pontos aqui que são convergentes. Eu acho que o primeiro é de juntar todas as organizações, né, todas as entidades, para fazer essa entrega simbólica, né, mesmo que faça como você mencionou, Ideu, junte os vários documentos, põe uma pilha deles, e vai ter certamente o que é importante, vai aparecer em todos eles. A ciência, tecnologia, a educação, ciência, tecnologia e inovação é um desejo comum, é um bem para a sociedade que eles implementem e se comprometam como política de Estado. Eu acho que a questão não pode mudar completamente de um governo para o outro, a gente passar a ter uma mudança tão grande de política. A continuidade para quem faz educação, ciência e tecnologia de qualidade é fundamental. A gente não pode ficar a cada 2, 3 anos com esses soluços e sobressaltos. Precisa de continuidade, isso é fundamental. A outra questão dos jovens, eu acho que além de trazer para as mesas de debate, eu acho que é importante que a gente desça um pouquinho, talvez, para o 2º grau, para pelo menos ali o pessoal que está no secundarista. Eu acho que é importante que a gente consiga as sociedades buscarem
às escolas e a gente buscar uma campanha de mobilização gradual, porque eu acho que isso é uma questão muito importante. Era muito mais fácil você mobilizar os jovens quando a gente tinha uma pauta muito clara, como era na época da redemocratização. Agora é muito mais complicado. E é muito mais complicado porque a informação está muito difusa pelas mídias sociais. Hoje, praticamente, a garotada não lê a mídia convencional. É possível que, se a gente fizer a entrega de um documento desse e só sair na televisão comum, que eles não vejam. A grande maioria dos jovens não assiste, não escuta a mídia convencional. A gente precisa encontrar maneiras de usar os meios que eles usam. A gente precisa conhecer melhor quais são, mas acho que é muito importante que a gente faça essas duas coisas. Obrigado. Obrigado. Não, só agradecer a vocês e boa noite. Muito obrigado. Obrigado a você, Só antes de agradecer esse negócio do jovem, eu estava uma discussão outro dia com o pessoal, no dia do comício, tinha muito jovem na rua, eu conversei com muita gente lá, e também um dia depois um pessoal que milita na movimentos sem terra e bairros, né? E a discussão deles, todos jovens, não tinha nenhum velho lá. Velho não tem fôlego para fazer militância de acampamento nem de bairro. Todos eles eram jovens e a discussão deles todas era essa. Primeiro é conhecimento. O que eles exigem da gente mais velhos é isso. É o conhecimento e a cultura que a gente traz na nossa bagagem. Isso é o que eles mais querem da gente. E segundo, a forma como se organizar. Eles ainda são muito anarquistas, até porque é muito típico da rebeldia da juventude isso. E com uma sociedade muito individualista, aumenta esse tipo de visão pouco coletiva. Mas toda vez que a gente começa a dar exemplos de discussões coletivas, atraem muitas pessoas. Então, acho que nós temos alguns parâmetros. E a forma que ele colocou é correta. Acho que agora em diante vai bater no grupo. Qualquer mesa, no mínimo, de 3 tem que ter um jovem, de 5 tem que ter 2. Eu acho que tem que ser... É assim com cota, é que a gente mudou a universidade, é assim com cota que as mulheres hoje têm uma pressão forte em várias organizações sociais, inclusive na discussão de salário e remuneração. É cota mesmo, não tem problema nenhum de fazer política de cotas. Ela está mostrada mundialmente que é uma forma de botar. Então, tem 3 pessoas no debate, um tem que ser jovem. Tem 5, 2 tem que ser jovem. Pronto, obrigado. Bem, pessoal, assim nós nos despedimos. Eu queria agradecer a Maria Alice pela condução do projeto, a Estela, que é a nossa secretária, o Michel, nosso jornalista, está aqui, a Ana Lúcia, a Tatiana, da nossa diretoria, a Esther também, da biblioteca. Então, a todos vocês que estiveram aqui presentes, acho que foi um excelente evento e vai dar muita matéria. E está lançado o desafio que você lançou. Está aceito, vamos juntar e talvez, seguindo a sugestão do Carlos Ferreira, fazemos um documento daquelas coisas que são consenso entre nós e importantes, e depois a gente faz os documentos paralelos. Vamos tentar fazer isso? Ok, obrigado, pessoal. Até a próxima.